Olá pessoal, vamos então para a aula de elementos de fixação de LEMAC 2. Os princípios para fixação, tá pessoal? Somente quando for extremamente necessário você fazer fixação, seja na parte de montagem e instalação, você vai adotar um elemento de fixação, tá? Então, se não for necessário usar um elemento de fixação, não se usa, tá? Até para facilitar montagens e instalações. Eu preciso observar também as cargas que estão atuando, a forma de carga, porque dependendo da forma de carga, tem elementos de fixação que não vão fixar coisa alguma, né? E eu preciso também dimensionar esses elementos de fixação de acordo com as cargas que estão atuando. Os materiais que vão ser unidos, né? Por exemplo, se eu for trabalhar com solda, eu tenho que ver que tipo de materiais vão ser unidos para saber qual que é a solda adequada, né? Embora a gente não vá entrar em detalhes em solda, tá, pessoal? Porque solda vocês têm uma disciplina específica de soldagem. A pressão e tolerância também da fixação da montagem, né, vai influenciar também se eu preciso de muita ou pouca tolerância e precisão. Isso tudo também influencia na tomada de decisão dos elementos de fixação e se elas são uniões de tipo provisório ou permanente, ou seja, eu vou unir dois elementos de máquina, duas peças de forma provisória, ou seja, eu posso desmontar e montar, ou tem que ser permanente, ou seja, não posso mais desmontar, não tem necessidade de desmontar mais, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. As formas, né, como a gente pode fixar, tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, união de topo, aresta com aresta, né? Dois elementos aqui, né? Dois prismas, duas barras, por exemplo, chapas, né? Unidas, diferentes. União de topo. Repare que aqui não tem como colocar um parafuso. Poderia colocar um parafuso tipo prisioneiro, que vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Mas é extremamente complicado fazer uma união desse tipo. O que resta aqui, basicamente, é uma solda, por exemplo, né? União de topo em D, poderia ter um furo aqui, não, um furo cego, um furo passante aqui, desculpem, um furo cego aqui, né? Eu poderia colocar um parafuso. O furo cego, pessoal, é aquele furo que passa, né, por toda a peça, ou seja, desculpa, o furo passante, né, o furo que passa por toda a peça, consigo observar do outro lado. Por que o furo cego eu não consigo observar? Porque ele para no meio do caminho, então eu não consigo observar nada, né, do outro lado, por isso que eles chamam de furo cego, tá? Aqui é a união de topo cilíndrica, dois cilindros, uma barra, um tubo, né? Em união. Tá? Aqui também é um problema, assim, é encaixe, né? Aqui a combinação de união de topo com união sobreposta, então você tem um elemento assim que penetra na parte interna dessa barra cilíndrica, né? E trava aqui, né? Com esse ressalto. Aqui tem uma união sobreposta simples, né? Aqui sim eu consigo colocar parafuso, pinos, né? Rebite. Aqui também união sobreposta dupla, que é simples e a dupla. São possibilidades. Uma união sobreposta do tipo cilíndrica, né? Que é diferente, né? Dessa aqui que eu tenho uma união de topo com união sobrepostas, tá? Repara que é um pouco diferente, né? Daqui, né? Aqui eu passo e não tem nenhum ressalto que pare, né? Então tem uma diferente daquele outro. União por flanges, né? Aqui eu consigo usar também parafuso, certo? União por flange cilíndrico, também consigo utilizar parafuso aqui. Combinação de união por flanges sobrepostas, né? E aqui a união de fácil conexão, também conhecida como a mão francesa, né? Muitos de vocês já viram, né? Consigo passar um parafuso aqui para fixar, ok? Então, esses aqui são alguns modos de fixação. Obviamente tem muito mais, né? Formas, mas aqui são os mais populares, mais comuns, né? Que certamente vocês também já devem ter visto, né? Em algum momento, em algum equipamento, alguma máquina, ou até em móveis, né? Ou outras instalações. Bom, aqui alguns modos de fixação tipo solda, né? Que é feito, né? Todos aqui de topo, vocês podem reparar, né? Aqui é solda em chanfro reto. Aqui é chanfro reto nos dois lados, né? Aqui em chanfro em V, né? Você repara que o próprio material, né? Ele favorece a formação desse V. E aqui chanfro em X, o material também, né? Ele tem um formato aqui que favorece esse formato em X. Em V, aqui em K, em U e em duplo U, tá? Nós não vamos entrar em detalhes daquilo que eu falei para vocês sobre solda, né? Porque vai ter uma aula de soldagem. Eu achei interessante só para vocês visualizarem que em alguns casos, né, a solda acaba sendo útil. Só que o problema da solda é o que, pessoal? Ele é um modo de fixação do tipo permanente. Ou seja, não é provisório. O provisório eu poderia o quê? Retirar e não danificar as peças. Tudo aquilo que exige, né, que a peça original, né, as peças que estão sendo unidas sejam danificadas de alguma forma, né, isso isso simboliza que houve que uma montagem do tipo permanente, tá? Então, quando você não consegue separar sem perda de material, ok? Então, esse é um caso assim de solda ser o que? A montagem tipo permanente.
Aqui outros tipos de chanfros, né? V flangeado, aqui já utiliza cilindros, né? Com outro formato, né? Um V flangeado. Aqui ó, solda em filete, lembra daquele outro, né, que a gente colocou em flange, né? Muito parecido. Ambos os lados, solda em filete aqui, né? Em um lado aqui, em dois lados, né? Pessoal, solda é muito resistente, tá? Parece que aqui vai ficar frágil que não tem desse lado, né? Vocês estão enganados, porque a solda é um modo de fixação muito, muito eficiente, ok? Aqui a solda tem uma forma de fixação permanente, né? E aqui algumas questões que é onde a solda é aplicável. Aqui no caso do junta de topo de aresta, que a gente mostrou, né? Em ângulo T e a sobreposta, né? Quais são os tipos de soldas aplicáveis, os formatos, né? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, agora para montagens, ou seja, elementos que são utilizados para união não permanente, união provisória de peças, né, o parafuso são os mais populares, os mais utilizados, né, porque é muito fácil de montar e desmontar, basta você apertar e desapertar os parafusos que as mantém unidas, né. São os elementos mais utilizados para esse fim. E basicamente ele se diferencia pela forma da rosca, né, ou seja, essa rosca aqui, a forma dela, né, a cabeça, o formato da cabeça, da haste também, a haste tem diferentes configurações, né? E o tipo de acionamento, né? Ou seja, qual que é a ferramenta que vai ser utilizada, né, para acionar esse parafuso para o aperto e desaperto, tá? Então, por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada, que é esse caso aqui, eu vou ser acionado com uma chave de boca ou de estria, né? Para eu poder abrir, rotacionar ele. Nomenclatura, né? Aqui eu tenho aqui, só para vocês verem, bom, o passo, né, é quando dá uma volta aqui a rosca. A gente já viu muito essa questão do passo também em cabo de aço, né, em outras aplicações. A crista, né, pode ser parcial totalmente arredondada, que é essa parte aqui, né, que é o topo, né, da rosca, né, que é o corpo. O chanfro final, na parte final, diâmetro menor, o diâmetro maior e o diâmetro primitivo, né, que é o ponto que é o tipo ponto médio, né, onde tem um contato da rosca com a outra rosca ali do furo, né, ou da porta que está sendo utilizado. Aqui é a altura da rosca, né, ok? O ângulo da rosca e o flanco, né, que é essa face aqui, tá? E aqui é a raiz da rosca, a parte interna, né? Para roscas UNR, né, somente externas, né? A raiz é um contorno arredondado, contínuo, combinado tangencialmente, né? Para a rosca UM, a raiz pode ser plana, tá? Então essa raiz pode ser plana ou arredondada, ok? Então aqui são os elementos de fixação, né, na parte da nomenclatura dos parafusos. Em geral, o parafuso é composto de duas partes, é o corpo e a cabeça. Tá? Alguns exemplos de cabeça são mostrados aqui, a cabeça arredondada, né, com fenda, cabeça cilíndrica com fenda também, cabeça escareada, né, com esse formato. Esse formato ele favorece, né, que você pode, em madeira, vamos supor, né, você deforma ela, então ele fica rente à madeira. A vantagem desse elemento, né, é que caso eu não consiga penetrar, como ele é arredondado, né, o risco de você ter algum machucado, né, ou ter uma superfície cortante, né, reduz, né, escareada, abaulada, né, também é uma combinação desse elemento com esse elemento, porque o que acontece, por mais que eu consiga penetrar aqui na madeira, ele pode entrar desalinhado, então ele pode criar uma quina, né, uma ponta cortante, né, e quando eu faço a cabeça escareada abaulada, obviamente eu reduzo esse risco. Obviamente, né, pessoal, isso aqui é mais caro, né, cabeça escareada abaulada, que uma cabeça escareada normal, né, que é de cabeça cilíndrica, tá? Aí nesse caso ele não tem essa vantagem da cabeça redonda, né, por conta da proteção. Daí a cabeça assim com o sextavado interno Allen, né, que tem uma vantagem também que eu consigo o quê? Apertá-lo, né, ele pode penetrar também em outras localizações. Pessoal, a questão do acionamento é muito importante, tá? Porque reparem, a chave Allen, eu posso utilizar ela com o L, né, se for essa cabeça, né, se for uma cabeça sextavada, eu posso usar outra chave também nessa direção. Agora, se for da fenda, eu preciso ter espaço para a chave entrar aqui. Então, uma das formas de você escolher o parafuso é na hora da montagem se você tem espaço para usar uma chave de acionamento ou não. Tá? Então, isso é muito importante para vocês considerarem. Tá? Aqui, só para a gente continuar aqui, né? Os outros exemplos aqui é a sextavada externa, né? Cabeça de sextavada. Cabeça oval com fenda, né? Parafuso de cabeça arredondado com fenda. Parafuso de cabeça Phillips, né? Que faz aquele sinalzinho de mais, né? Interessante que no Japão a gente chama parafuso positivo e negativo, né? Então esse aqui é o positivo Phillips, que tem um sinal de positivo, e o de fenda é o negativo, né? Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade. E aqui vocês estão tem alguns exemplos aqui da cabeça, né? Do formato da cabeça dos parafusos.
Bom, tem algumas marcações na cabeça do parafuso que é importante a gente entender, tá? Aqui eu não tenho um elemento, aqui eu tenho 3 ó, traços, aqui indica grau 5, aqui grau 1, 2 e 4, grau 5, 2, 7, 8, 8,2, né? O que isso quer dizer, pessoal? Isso aí tem a ver com as propriedades do material, tá? Então, vou só avançar, depois eu volto aqui, olha. Essa tabela sai. Então, esses são os graus que foram especificados ali, 1, 2, baixo, médio carbono, e aí tem a resistência do material, tá? Limite de resistência, tração, escoamento e tudo mais. Então, isso não é um desenho qualquer, tá? Na verdade, isso aqui vai me indicar as propriedades do material. Isso aqui é da parte da SAI, aqui da STM, A325, aí tem ó, 3 traços aqui os traços são diferenciados, aí tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? E aqui eu tenho a outra classe, que é a classe métrica, né? Que tem 4.6, 4.8, 5.8, por aí vai. Então, quando você pega aqui, vai ter uma tabela que vai me indicar, né? A faixa dimensional dos parafusos, inclusive os limites de resistência, tá? Aqui é a mesma coisa da STM, baseada naquelas indicações. E, por fim, a parte métrica, tá? Que é o tipo do material, né? Aço de médio carbono, aço de médio carbono, aço carbono, por aí vai. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Agora, o corpo do parafuso ele pode apresentar diferentes configurações. Tá? Aqui eu tenho um parafuso comum, né? Parafuso de corpo reduzido, aqui no caso, né? Ou seja, aqui você vê que ele é o menor, o diâmetro, tá? O corpo é reduzido. Isso às vezes é para montagem, né? Quando ele evita o travamento, tá? Dependendo da peça que está sendo montada. Então ele só alinha aqui na extremidade, né? E qualquer incongruência aqui, né? Não tem problema que não vai dificultar a montagem do parafuso. Parafuso de máquina, né? Aqui, totalmente aqui rosqueado, né? E aqui o parafuso prisioneiro, né? Onde na verdade aqui eu não tenho isso aqui não é a cabeça dele, mas é uma porca que é montada. Tá? E aqui é exemplo de uma conexão roscada especial, né? Que ele penetra aqui, né? Ele separa e vem como se fosse um pistãozinho, né? Mas é rosqueado, tá? Então esses aqui são alguns corpos de parafusos que são um pouco diferentes, tá? Entre si. As arruelas e porcas, né? Tem diferentes modelos, né? A arruela de pressão Belleville, que ela é cônica, né? Arruela lisa, arruela de pressão bipartida, né? A gente comentou um pouquinho, né? Como que funciona essa questão das arruelas de pressão, como que elas travam, né? Na verdade, assim, quando você aperta o parafuso, ela se deforma e, obviamente, ela vai gerar uma força contrária, né? Porque ela quer voltar à posição original. Essa força contrária vai fazer com que as roscas do parafuso entrem em contato com a parede, né? Ou da porca ou do furo, né? Que tem a rosca, e vai aumentar o que? A força de atrito. Então, o movimento do parafuso é reduzido da porca também por conta disso, tá? Por causa dessa força adicional criada pela arruela de pressão. Isso acontece mais que em arruela de pressão, que é o que? É cônica ou ela é bipartida, que ela vai gerar essa tendência aí de querer voltar à posição original. A lisa, ela não vai gerar tanto efeito, tá? Ela é muito útil para distribuição de carga, mas de certa forma, assim, ela não deixa de gerar uma pressão razoável, né? Para evitar o afrouxamento ali do aperto do parafuso, tá bom? Ponca quadrada, sextavada, né? E aqui são os elementos aqui para vocês terem uma ideia, ok? Bom, rebites é um outro elemento de fixação, né? Ele compõe um corpo em forma de eixo cilíndrico de uma cabeça, tá? Aqui o eixo cilíndrico e a cabeça dele aqui, que é uma rebitadeira. Rebite, pessoal, ele está sendo muito utilizado. Vocês podem reparar aqui na calça jeans de você, às vezes tem um rebite ali no bolso, tá? Porque o rebite ele é muito fácil de fazer a instalação, tá? Eu tenho essa rebitadeira manual mostrada aqui na foto, mas existem rebitadeiras automáticas, eletrônicas, né, elétricas, que é muito rápida. Então, vocês podem ver que em aviões, ônibus, você tem muito rebite, porque é muito mais prático do que você usar parafuso ou qualquer outro de montagem, né? E a vantagem do rebite é que ele não deixa de ser um elemento de fixação, né, do tipo de montagem provisória. Por quê? Porque para você retirar um rebite, basta você furar ele. Ele quebra, né, e você pode instalar outro rebite. Então você consegue desmontar ainda, né? Obviamente tem que ter um pouco mais de cuidado que fosse um parafuso, porque você precisa usar uma furadeira e dependendo do material que está sendo fixado, vamos supor plástico, né, um polímero, a furadeira pode gerar vibrações e pode até quebrar uma parte ali do contato, né, que está com o rebite. Existem diferentes tipos de formato de cabeça, né? Cabeça redonda larga, redonda estreita, né? Aqui tem um emprego, né? Que são usados devido à resistência que oferece, escariada chata larga, escariada chata estreita, né? Uma escariada de saliências, né? Eu preciso que ele seja plano.
cabeça escariada com calota, tipo panela, também uniões que admitem pequenas saliências, e a cilíndrica, usada nas uniões de chapa com espessura máxima de 7 milímetros. Né? Então, são diferentes tipos de rebite, né, formatos. E aqui continua em outros exemplos, né, também, escariada, chata estreita, só para vocês terem uma ideia, né, algumas dimensões ali básicas, né, ou seja, 2 vezes o diâmetro, né, o diâmetro da cabeça, né, 7 vezes o diâmetro e por aí vai, ok? Bom, montagem do rebite, né, basicamente, rebitadeira, o que ela faz? Você encaixa o rebite, e esse elemento, então, ele é puxado, que faz parte daqui, ele vai o quê? Esmagar essa parte, né, vai se deformar, e essa parte vai ser expelida. Então vai sobrar só essa parte, né, uma parte aqui achatada, que vai gerar o rebite, né, a montagem do rebite, ok? Vamos supor que aqui são 2 placas, né, estão vendo aqui, ó, por causa da ranhura, né, são 2 placas sendo unidas. Os pinos, pessoal, são outros elementos de fixação, assim, finalidade de alinhar ou fixar elementos de máquina, tá? Elas permitem uniões mecânicas, sejam uniões em que se juntam 2 ou mais peças, estabelecendo assim conexões entre elas, né? Uma das vantagens do pino é que ele, assim, ele pode fixar, mas ele pode ser também o que? Ele permite movimento, né? Você vê esse tirante, ele pode rotacionar em torno desse pino que está montado nesse garfo. Então tem essas vantagens do pino, que é diferente do parafuso, que o parafuso você tem a rosca, né? Ele acaba travando. Os pinos são usados em junções resistentes a vibrações e a vários tipos de pino, né? Então aqui a gente tem o pino cônico, né? Que ele tem uma variação no diâmetro, que é usado em ação de centragem, tá? Então você vai colocando ele, até que ele para quando você fixa o quê? Ele no diâmetro igual do furo, né? Então ele acaba se auto-ajustando e ele é muito usado para centragem de peças, tá? Então ele é como se fosse um auxiliar muitas vezes. O pino cônico com haste roscada, essa parte que é roscada, qual que é a vantagem, né? Se eu colocar ele num furo cego, né, eu consigo tirar o pino, né, só usando uma porca aqui, rosqueando, que ele vai expelir o pino. Então tem essa vantagem de montagem, desmontagem mais fácil do que você tiver uma montagem por interferência só, que é o que acontece geralmente no pino cilíndrico, né, onde eu preciso ter tolerância muito rigorosa, que ele tem que ser forçado, né, por ajuste, né, a montagem dele. O pino elástico, ele tem o que? Um rasgo, né, então ele tem que ter elevada resistência ao corte e a vantagem é que ele se deforma, né? Porque ele tem esse rasgo, então é como se fosse ele abrisse e fechasse, então ele consegue assentar em furos com variação de diâmetro considerável, né? Então ele começa a se ajustar a parede do furo, né? E tem os pinos guias que são utilizados, né, para alinhamento, né, de elementos de máquina. Então a distância desses pinos deve ser muito bem calculada, tá? Aqui é o exemplo do pino guia, né? Então repare que o certo é você colocar nessas extremidades, por quê? Porque eles servem de guia para a montagem desses parafusos, tá vendo? Então se eu colocar aqui, ele pode o quê? Gerar rotações que vai tirar do centro. Se eu tiver aqui, ele pode gerar uma rotação aqui, isso aqui pode se alinhar em relação a esse. Mas se eu colocar nessa posição e nessa posição, ele vai o quê? Centrar esses 2 parafusos sem problema nenhum, entendeu? Então o pino de guia, a posição que ele deve ser colocado deve ser muito bem pensada para evitar a perda do objetivo do uso do pino guia, tá? Cupilhas é um arame de seção semicircular, tá? Que é esse aqui, né? Que ele é dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico, uma peça, né? Acho que vocês já viram esse tipo de elemento, né? Tem um furo aqui, você coloca isso aqui. Isso é muito observado, pessoal, em portão de elevação, tá? Podem ver esse portão de elevação que é usado em garagem de carro, né? Aquele sistema ali difuso com motor, ele tem um travamento ali que é utilizado esse elemento aqui, tá? Que é a cupilha, tudo bem? A cavilha é um pouquinho diferente, é tipo um pino, só que ela não permite a rotação entre as peças, ou seja, você repara que ele tem um rasgo aqui um pouquinho abaulado, então quando ele chega, né, ele entra deformando e como ele entra num furo, né, deformando, essa parte gera o que? Uma força extra, né, que evita a rotação. Tá? Então todos eles são projetados de tal forma, olha, que eles geram uma pressão, né, na hora que eles são montados, de forma a evitar que haja o quê? A rotação. Por quê? Porque ele aumenta o atrito através dessas forças, ok? Então isso é uma cavilha. É um tipo de pino que não permite rotação entre as peças, ok? Bom, a parte da segura são obtidas dos livros e apostilas abaixo, né, do Juvenal, do Collins e a apostila do Telecurso 2009 de máquina. Deem uma lida de novo nos slides e depois respondam o questionário, ok, pessoal? Bons estudos e fiquem em casa. Obrigado.